dicas para inclusão escolar. Nesse vídeo vamos compartilhar dicas para os pais. Bora? Bom, nós já sabemos que a inclusão escolar é muito necessária para todas as crianças, inclusive para as crianças autistas. O ambiente escolar tem que ser um ambiente acolhedor, tem que ser um ambiente favorecedor da aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades. Entretanto, a gente sabe que existem diversos desafios nas escolas da inclusão com pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas autistas, e perpassam por várias questões. Falta de uma sala com recursos multifuncionais, falta de formação especializada dos professores, ausência de recursos materiais interessantes ao processo de inclusão, dentre outras questões. Bom, mas aqui a gente vai falar algumas dicas que são importantes para ser discutidas e vivenciadas quando a gente for buscar a inclusão escolar das pessoas com TEA. Dicas para a família. Primeiro, a família é o primeiro espaço, é o primeiro ambiente, são as primeiras pessoas com quem a criança com transtorno do espectro autista tem contato. Então é o primeiro espaço educativo, é o espaço do lar, o espaço da casa, onde está a família. Então, como toda criança, a criança autista, ela precisa de estímulos, ela precisa de incentivo familiar para que ela possa desenvolver suas habilidades e desenvolver conhecimentos, para favorecer a aprendizagem do que existe no mundo, e inclusive prepará-la para a escola. Então, a família precisa estimular o desenvolvimento da criança para que ela possa se adaptar de uma forma melhor na escola. Como assim, Gisele? Bom, na família a gente pode desenvolver diversos campos, Por exemplo, um campo importante é o campo da linguagem. Se sua criança consegue desenvolver a linguagem verbal, ou se ela consegue se comunicar, ainda que não seja pela linguagem verbal, com certeza será mais fácil que ela se comunique com as pessoas da escola, que ela exprima o que ela sente, se ela está incomodada com alguma coisa, que ela diga do que ela precisa. Então, o estímulo à linguagem é essencial que seja feito em casa, não só para as crianças autistas, mas a gente está tratando delas aqui nesse sentido. A socialização. O ambiente familiar é um ambiente excelente para a gente trabalhar a socialização, porque a família precisa ter conhecimento da condição daquela criança e precisa ser colaborativa nesse sentido. Como? Chamando essa criança, atraindo essa criança para fazer tarefas e atividades de descoberta do mundo cotidiano, coisas simples, como, por exemplo, passear ao redor da casa, conhecer o que existe dentro da casa e ao seu redor, participar de atividades que sejam feitas pelos pais, irmãos, tios, de maneira que ela vá sendo estimulada no sentido de falar, no sentido de interagir com outras pessoas. É claro que todos da família precisam conhecer um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, entender que não é doença, entender características de pessoas autistas, até para poder conhecer limitações e entender alguns comportamentos da pessoa autista. Existem muitos mitos em cima dos comportamentos das pessoas autistas. Então, em outros vídeos eu falei muito sobre características de pessoas autistas. Se vocês quiserem eu posso voltar num outro vídeo. Mas é importante que sejam conhecidas essas características, para que as pessoas parem de achar que os autistas são crianças mal educadas, por exemplo. Para que as pessoas parem de achar que os autistas são crianças birrentas. Na verdade, em grande parte das vezes, o autista ele está com um comportamento disruptivo porque ele está incomodado com excesso de barulhos, com lugares cheios de pessoas, entre outras questões, que a gente deve comentar em outro espaço. Então é fundamental que a família potencialize o desenvolvimento dessa criança, estimule sua linguagem, estimule a interação. Diversas atividades podem ser feitas em casa, naturalmente com sua criança autista, não precisa ser nada muito programado. Brincadeiras, jogos, aqueles jogos tranquilos em que a boa parte das pessoas participaram durante sua infância. Brincar de roda, corre-corre, que é o pega-pega, esconde-esconde, várias brincadeiras simples que são prazerosas, Brincar de ajudar a mãe a produzir uma receita. É claro que você não vai colocar a sua pessoa autista, sua criança autista para mexer no fogo, mas você pode fazê-la participar da elaboração de um bolo, de um pão, colaborar
em atividades que serão provavelmente prazerosas para ela. Compartilhar atividades com a mãe, com o pai, é sempre prazeroso para uma criança pequena. Imagine uma criança autista. Geralmente as pessoas costumam super proteger ou agir de forma indiferente com as pessoas autistas, achando que elas não têm potencial, que elas não têm capacidade. Isso não é verdade. Muitas vezes a criança cresce com pouco estimulada e aí não desenvolve sua linguagem, não desenvolve a socialização e vai se fechando em seu mundo interior. Quanto mais a gente age com indiferença com aquela criança, mais ela vai se fechar no seu mundo interior. É claro que a gente precisa conhecer as limitações e as dificuldades da pessoa autista para que a gente não invada esse espaço de uma forma muito equivocada, para que a gente possa propiciar situações em que a gente estimule, mas que a gente não machuque essa criança, né? Seja com sons muito altos, seja inserindo-as de forma muito brusca em lugares onde há muitas pessoas, onde há muitos barulhos, ou forçando a comer alimentos que estão sendo desagradáveis para ela. É muito comum que crianças autistas cuspam alimentos, que as crianças autistas até vomitem determinados alimentos, porque muitas crianças autistas têm hipersensibilidade sensorial. E isso se dá muito no âmbito do alimento, porque o paladar é um dos nossos sentidos, né? Um dos nossos órgãos do sentidos. Então, muitas vezes a criança está comendo cuscuz e tem um caroço mais grosso, e ela sente aquele caroço muito mais do que uma pessoa não autista sentiria, e ela cospe, né? Então, claro que a gente vai moldando alguns comportamentos, trabalhando para que a criança tenha comportamentos mais socialmente adequados, mas uma pessoa autista sempre vai ser uma pessoa autista, então sempre ele vai ter uma hipersensibilidade sensorial. É claro que ele vai crescendo e ele vai se adaptando à sociedade, ele vai, inclusive quando eles são adolescentes, eles evitam determinados comportamentos para se adequar socialmente, que isso seria uma integração se a gente for analisar e não uma inclusão, né? Então, vamos colaborar com o incentivo, com os estímulos das nossas pessoas autistas. Elas têm muito potencial, elas têm muita capacidade. Vamos começar a olhar não só para as características negativas, que são negativas para as pessoas, mas para as características positivas que aquela criança tem, para a questão da afetividade, para a questão da potencialidade. A gente pode estimular nessa criança, com jogos e brincadeiras, a imaginação, né? Que nos autistas muitas vezes é mais difícil de estimular. O raciocínio lógico, matemático, qualquer criança de cerca de 4 anos, ela consegue desenvolver o raciocínio lógico, matemático, inclusive crianças autistas. O problema das crianças autistas é que muitas vezes as pessoas não acreditam nelas e elas são um pouco estimuladas. Podemos estimular também habilidades motoras com jogos e brincadeiras, socialização, desenvolvimento da linguagem. Então são muitas questões muito legais, né? Vou tentar pesquisar em outros vídeos, propostas, pesquisas e exemplos do que vocês podem fazer para ajudar essas crianças, tá bom? Em outro momento vamos dar dicas para professores. Um abraço, é bom estar com vocês.